bem-vindo ao Pode Mediar, a mediação como você nunca viu. E eu sou a Miriam Queiroz, estarei com vocês aqui nessa jornada de muito conhecimento e informação. E hoje eu vou entrevistar o Dr. Paulo Rogério Santos Giordano, né, doutor? Juiz, coordenador do NUPEMEC, diretor-geral e professor de pós-graduação da Escola da Magistratura do Distrito Federal, professor da Escola de Formação Judiciária Ministro Luiz Vicente Sernicchiaro e doutorando em Direito, mestre em Direito, especialista em Direito Processual Civil, especialista em Direito Penal, juiz titular do Tribunal do Júri de Brasília, juiz auxiliar da 2ª Vice-Presidência do TJ e autor de várias obras. Doutor Paulo, seja bem-vindo, é uma honra tê-los aqui conosco. Espero que a gente possa juntos aqui, né, levar essa informação desse procedimento que tanto vai ajudar aí a vida das pessoas. Doutora, é um prazer estar aqui participando desse primeiro Pode Mediar. Espero que possa ser útil para quem está nos vendo, possa ser divertido. Ah, vai ser sim. Obrigada, doutor. Para a gente começar esse nosso primeiro Pode Mediar, a gente só poderia falar em excesso de processos no Poder Judiciário. Então, para isso, eu vou falar um pouquinho aqui só alguns dados, né, para que todos os cidadãos entendam o porquê que a mediação é importante para a vida deles. No último relatório da Justiça em Números, né, tendo como base o ano de 2022, ele apontou um recorde em ações no Poder Judiciário. Encerrou o ano com 31,5 milhões de processos na Justiça. E esse é um dos maiores índices desde a edição desse relatório da Justiça em Números, que há 14 anos ela acontece. Doutor, como o senhor percebe o excesso de judicialização enfrentado pelo nosso Poder Judiciário? E há outra forma para que a sociedade resolva esse conflito? Eu vejo essa questão da hiperjudicialização como uma questão muito cultural dentro do Brasil, né, principalmente. Porque nós não temos aqui uma cultura de resolver voluntariamente ou espontaneamente os nossos conflitos. A gente tem uma tendência de recorrer muito ao Poder Judiciário. Isso é uma tendência que não é só no Brasil, né? E que já vem sendo discutida há muito tempo. Mauro Capelletti, professor da Universidade de Florença, em 1974 já falava dos perigos da hiperjudicialização. Inclusive foi a partir daí que começou a se criar esse modelo, essa tendência de um sistema multiportas de acesso ao judiciário, né? De forma que a gente pudesse diminuir os efeitos dessa hiperjudicialização. Mas o que eu acho que é muito importante discutir é essa questão de uma mudança cultural. Essa mudança cultural passa por várias possíveis soluções, né? Passa por várias possíveis etapas. Uma delas é uma conscientização das pessoas para tentarem resolver seus conflitos sem levar ao Poder Judiciário. E um segundo aspecto do problema ou da solução ao levar ao poder, o problema, o conflito ao Poder Judiciário, como é que o Poder Judiciário pode resolver isso mais rapidamente para desafogá-lo, né? Então aí é que entra a mediação e a conciliação como um método célere, eficaz e justo de resolução rápida de conflitos que são levados ao Poder Judiciário. Fora essas soluções apontadas, nós temos que ver também a necessidade das conciliações e mediações extrajudiciais, né? Sim. Então, as empresas têm que adotar serviços de atendimento ao consumidor mais bem equipadas e dispostas a fornecer uma solução sem que haja acesso ao Poder Judiciário. Exato. O senhor falou aí da cultura, né?
Certa vez eu li um artigo em que eles estavam falando um pouco da judicialização, de como é lá no Japão, né? No Japão, aquele que vai para a justiça sem antes tentar uma solução consensual, ele é mal visto pela sociedade, então ele fica à margem ali. Muitos, inclusive, até cometem suicídio. Tão forte essa questão cultural de não buscar o judiciário, né? É uma vergonha para a família ali. E aqui no Brasil a gente vê que as pessoas utilizam a porta do judiciário com excesso mesmo. Então, assim, tem demandas muito simples que poderiam ser resolvidas diretamente com a empresa, que as pessoas vão até a porta da justiça e ali ingressam com esse processo e caminham aí por vários e vários anos, né? Sendo que a solução poderia ser tão rápida. Claro. O judiciário tem que propiciar ao cidadão, né, o acesso a esse judiciário. Isso é um dever constitucional. Agora, tem que haver bom senso também no sentido de levar ao judiciário o que não pode ser resolvido sem a intervenção do judiciário. Então, primeiro, há que se desenvolver uma cultura de solução de conflitos que independa do judiciário. Agora, evidentemente, nem todos os conflitos podem, inclusive sob o aspecto legal, ser resolvidos sem que se acesse o judiciário. Mas podendo fazê-lo, é muito melhor para a sociedade. Perfeito. Doutor, e a gente queria saber, levar aí para os nossos ouvintes, né? Aqueles que estão aí acompanhando o nosso podcast. A gente queria saber um pouquinho da sua trajetória, como o senhor chegou na mediação. São 27 anos, né, de atuação na magistratura. Conta um pouquinho isso para a gente. Eu ingressei na magistratura em fevereiro de 1997. Nós assustamos aqui, tá, gente? O doutor é bem jovem para ter 27 anos de magistratura. Conta esse segredo. Eu tomei posse em fevereiro de 1997 e naquela época não existia uma cultura de mediação e conciliação, né? Nós não éramos formados, a nossa formação, inclusive acadêmica, passava longe de mediação e conciliação. Era brigar, né? Sim, nem se falava em mediação e conciliação, né? Então, inicialmente, como juiz substituto, você acaba atuando em diversas varas diferentes, né? Em diversos juízos diferentes, fazenda pública, civil, família. Mas, quando titularizado, acabei focando, depois de titularizar, acabei atuando predominantemente em varas criminais. E atualmente, por exemplo, eu sou titular da vara do Tribunal do Júri de Brasília. Mas eu recebi um convite para auxiliar na segunda vice-presidência o atual segundo vice-presidente do tribunal, desembargador Sérgio. E a segunda vice-presidência é a responsável, entre outros, pelo NUPMEC, né? Que concentra os SEJUSCs, os NUVMECs e os SEJUSCs, onde são realizadas as conciliações e mediações processuais e pré-processuais. De início eu estranhei um pouco aquilo, tentei conhecer melhor o assunto, me inteirar, e acabei me convencendo de que o judiciário precisa apostar na mediação e na conciliação, né? E acabei me convencendo que, não obstante tenha havido uma evolução nesse sentido, do próprio judiciário dar mais valor, valorizar a conciliação e mediação, nós ainda temos um caminho longo a percorrer. Então eu me vejo como um juiz, depois de tantos anos, só vindo a conhecer mais profundamente a conciliação e mediação após ter esse contato direto, né, na segunda vice. E eu posso dizer o seguinte, eu fui convencido, eu me convenci, né, eu aprendi a valorizar a mediação e a conciliação depois que eu passei a conhecê-la melhor, os resultados práticos, inclusive, porque eu sou muito pragmático. E como eu tenho visto resultados práticos muito, muito significativos, isso me convenceu plenamente da necessidade de se apostar cada vez mais nesse nicho. E deve ter sido diferente, né, doutor? Sair lá do tribunal do júri, lidando com os crimes, e vir para a mediação, onde a gente vai buscar diálogo. Sim, é muito, muito diferente. Mas eu acho que uma tendência no Poder Judiciário
Isso ainda é muito incipiente, tá? Mas eu acho que a tendência no Poder Judiciário é que nos próximos anos nós tenhamos uma evolução da mediação e da conciliação dentro da seara criminal também. Então, não só em relação às infrações penais de menor potencial ofensivo, que hoje nós temos os juizados especiais criminais, mas em relação aos processos criminais de modo geral. Vai haver uma evolução nesse sentido nos próximos anos. Ai, que coisa boa. E vai mantendo a gente atualizado, hein, doutor? Sim. Volta depois para falar sobre esse assunto. Doutor, nós falamos aqui desse dado, né, que é alarmante, preocupante, de 31,5 milhões só em 2022. E aí, só para a gente situar, né, a população, hoje, no ano de 2022, o Judiciário encerrou com 81 milhões de processos em tramitação. Na sua visão, doutor, quais são os principais motivos, né, dessa avalanche? A gente falou um pouquinho da questão cultural. O que o senhor entende? É mais essa questão cultural também? Continua sendo? Sim, eu acho que é uma questão cultural, né? É uma questão também que diz muito respeito à nossa sociedade, o modo como as pessoas estabelecem suas relações sociais. Nós ainda temos uma parcela da população que litiga, muitas vezes por desconhecimento do alcance dos seus direitos. Nós temos empresas que muitas vezes desrespeitam a lei, né? Isso, evidentemente, tudo isso contribui. Não é possível apontar um só fator. Mas a questão talvez seja uma mudança cultural, mas também a solução passa por uma melhoria do Poder Judiciário, no sentido do Poder Judiciário encontrar alternativas para que os processos sejam mais céleres, né? Isso tanto na esfera criminal quanto civil, para desafogá-lo, porque ainda que haja aí ou continue havendo uma grande distribuição de processos, nós temos condições de melhorar e desafogar esses processos mais rapidamente, né? Dar vazão ao volume mais rapidamente. Então, há uma série de fatores que podem explicar o fenômeno, mas também há uma série de possíveis soluções, todas elas, evidentemente, concatenadas entre si. E penso também que levar informação, né? Eu sempre converso, né? Eu sou daquelas que conversam com todo mundo. Então, eu estou no Uber, eu vou bater um papo. O que a senhora faz? Eu faço mediação. O que é isso? A intermediação, aquela de corretagem de seguros, não é. Então, assim, eu vejo que o meu pai não sabe, meu vizinho não sabe. Inclusive, esse é um dos objetivos aqui do nosso podcast, poder levar isso, né, para as pessoas e dizer para elas que não há somente a porta do tribunal, do judiciário, que elas podem utilizar e dar várias outras portas, mediação, conciliação, temos também a arbitragem para alguns casos. Então, esse é um objetivo também, só completando aí a sua fala, né, da gente buscar também levar mais informação para Sim, sem dúvida. Né? A educação faz parte da mudança cultural necessária nesse sentido. Então, essa educação mais específica, nós não estamos falando de educação de um modo geral, isso é importante, mas não só, mas educação no sentido de ter acesso à informação sobre os benefícios que podem ser gerados pela conciliação e mediação, o tipo de conflito que pode ser resolvido pela mediação, conciliação. E aqui eu falo mediação e conciliação no sentido amplo, extrajudicial ou levar, mesmo quando já existe um processo no judiciário, né? Ainda existe a possibilidade da mediação, conciliação, ou quando levado ao judiciário, e nessa situação nós podemos também fazer a chamada mediação, conciliação pré-processual, né? Anteriormente a feitura ou a interposição de uma ação judicial. Nós temos apostado muito nisso no tribunal, nessas mediações e conciliações chamadas pré-processuais. As pré-processuais, né? A gente tem conversado com muitas empresas e aquelas que adotaram a mediação, elas estão reduzindo drasticamente o volume de processos, né? Por exemplo, na parte pré-processual,
Hoje tem empresas que elas conseguem resolver 85% Sim. de todas as ações que chegam até ela, e de certa forma isso contribui, né, doutor? Porque é 85% ali daquelas demandas que estão que vão deixar, que não vão seguir o seu rito normal ali dentro do tribunal, que são finalizadas. Sim, sem dúvida. É como eu disse, as pessoas talvez possam, as pessoas, e mesmo que sejam pessoas jurídicas e a pessoa física, um conflito que envolvam ambas, o interessante é tentar resolver esse conflito extrajudicialmente. Mas se não for possível, que chegando isso ao judiciário, é melhor que se resolva pré-processualmente. Se não for possível resolver pré-processualmente, é melhor que se resolva por uma mediação e conciliação processual. Só então, ultrapassada todas essas possibilidades, ou não havendo possibilidade em todas essas etapas, aí sim o juiz dizer o direito, resolver o conflito, dizer a quem cabe o direito, né? Perfeito, perfeito. Doutor, de que maneira esse grande volume, né, que a gente vem falando afeta a sociedade e impacta no funcionamento da máquina judiciária? Uma coisa leva a outra. Então, essa hiperjudicialização sufoca o poder judiciário e leva consequentemente, à morosidade, né, no tratamento dos processos. E as pessoas reclamam muito disso, né? Mas não Exato. sabem que tem uma máquina, muitos funcionários. Sim. Inclusive, a gente teve até acesso a quantidade de processos que foram resolvidos pelos juízes, pelos servidores. Né? É muito grande, é um volume gigante de processos. Mas não dá conta, né, doutor, com tanto que vai entrando. Exato. Então, essa hiperjudicialização, ela acarreta uma morosidade no tratamento dos processos, consequentemente gera uma insatisfação entre as pessoas, né, na sociedade. Consequentemente, isso gera um descrédito em relação ao Poder Judiciário, né? E o Poder Judiciário, ele funciona, sobretudo, em função da confiança que ele pode gerar nas pessoas, né? Como um pacificador de conflitos. Então, essa hiperjudicialização, sem dúvida nenhuma, é maléfica para a sociedade, né? Para o Poder Judiciário, sem dúvida, como bem ressaltado aqui, o Judiciário tem produzido mais, né? Então, eu dou um exemplo. Em 2023, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, entre sentenças não criminais e criminais, produziu cerca de 390 mil sentenças. Houve um acréscimo muito grande em relação aos anos anteriores, né? Mas mesmo assim, há ano a ano o aumento da distribuição dos processos. Então, é uma tarefa muito árdua nós encontrarmos soluções para atender a essa demanda toda. Porque existe uma capacidade, ainda que nós possamos evoluir, eu já disse que nós podemos evoluir, né, com métodos alternativos de resolução de conflitos, juiz produzindo mais, enfim. Embora nós possamos evoluir, existe um limite para essa evolução. E se a distribuição continuar aumentando, né, isso vai, evidentemente, aumentar o nosso problema. E os nossos colegas advogados também, né, doutor? Podem participar dessa mudança de cultura, né? Sim. Ao receber o seu cliente, indicar para ele outras formas antes de ir com o processo para a justiça, né? Sim, sim. E isso é importante. Eu já tenho conversado com muitos colegas que já têm utilizado, né? A gente me perguntam muito como fazer, né? E eu digo para eles, para você fazer um acordo, você pode sentar na mesa de um restaurante com as partes, com outro advogado e buscar ali um acordo que satisfaça a ambos, né? Tem que ter, sobretudo, boa vontade e bom senso. Exato. De boa todos. Vontade de todos, né? É isso que eu falo da mudança cultural, né? Essa mudança cultural passa por todo mundo. Porque nós advogados, né? O senhor também fez direito, a gente foi treinado para brigar. Era um litígio, né? Sim. Então, eu nunca tinha ouvido falar de mediação, mas eu tinha ouvido falar em um advogado ser cada vez
mais litigante, mais combativo, mais né? combativo, ali para dar aquela resposta para o cliente dele, né? E a gente sabe que hoje, por exemplo, eu enquanto advogada, quando alguém me procura para fazer resolver algum problema, eu falo: você quer resolver ou você quer ir para o judiciário? Porque se você quiser resolver, eu não preciso ir para o judiciário para resolver. Então é muito legal quando eles começam, mas como? Olha, deixa eu te explicar. Então aí a gente começa a fazer aquilo ali antes. Agora tem aqueles que procuram e falam: não, eu quero processar fulano. Eu quero, Miriam, eu quero dar trabalho para fulano. O processo não é um instrumento de vingança, E evidentemente. muita gente utiliza. Aí cabe a gente conversar, vamos resolver dessa forma. Eu dificilmente agora eu ingresso com processo na justiça. Eu sempre resolvo aqui na mesa, numa boa conversa. Então, eu acho que isso é um ótimo trabalho também que eu estou levando para o meu cliente. Claro. Estou te levando uma solução mais rápida. O que o cliente quer é a solução do conflito, né? Exato, ele quer resolver. Doutor, só para o público entender um pouco melhor, o senhor poderia explicar como funciona o NUPMEC? Posso sim. O NUPMEC é esse núcleo permanente de mediação e conciliação. Ele está vinculado à segunda vice-presidência do tribunal, né? E o NUPMEC ele é composto do CANUMEC, ele é composto dos NUVMECs e dos SEJUSCs. O CANUMEC e o NUVMEC funcionam como instâncias mais administrativas para administrar a atuação da mediação e da conciliação. E as conciliações e mediações são realizadas nos SEJUSCs, que estão dentro desse guarda-chuva do NUVMEC, né? Então, nós temos NUVMECs especializados, com SEJUSCs especializados, e eles tratam demandas processuais e demandas pré-processuais, resolvem conflitos, né? Muitas vezes o conflito já foi levado ao Poder Judiciário, já existe um processo, esse processo é distribuído para a vara competente, esse processo é remetido via PJE ao NUVMEC, né? Para a realização, então, da audiência de conciliação ou mediação. Depois dessa providência da audiência de conciliação e mediação, o processo é devolvido para a vara de origem, às vezes com a conciliação e mediação, às vezes sem a conciliação e mediação. É importante ressaltar aqui que essa audiência de conciliação e mediação que é realizada ali nos SEJUSCs, elas podem ser dentro daquele momento que é mencionado pelo Código de Processo Civil, né? No momento procedimental específico previsto no Código de Processo Civil, ou a qualquer momento dentro do processo a pedido das partes, né? Então, essa é a parte processual. A pergunta é: as varas, os juízos não realizam audiências de conciliação e mediação fora do âmbito do NUVMEC, do SEJUSCs? Realizam, mas grande parte, ou a maioria, é realizada no âmbito do NUVMEC, ou dos NUVMECs. Né? Perfeito. Nós temos também as audiências pré-processuais, e aí nós temos portas de entrada para que um conflito que ainda em relação ao qual ainda não existe um processo, sejam levadas aos SEJUSCs, aos NUVMECs, para ser tratado. Então, nós temos portas de entrada pré-processual, uma primeira porta chamada o canal conciliar, né, que está lá no site do tribunal. Existe um formulário próprio, o interessado preenche esse formulário, levando ali o seu conflito, né? Isso é encaminhado para o NUVMEC competente e a outra parte é convidada para essa audiência pré-processual. Se houver o acordo, se houver a mediação ou conciliação,
o juiz já homologa e está extinto o conflito, sem necessidade de um processo, tudo gratuitamente. Né? Se não houver possibilidade da resolução desse conflito em audiência, o feito é arquivado e, eventualmente, depois pode ser ingressado com uma ação judicial. O interessado pode ingressar com uma ação judicial. Né? Nós temos uma outra porta na qual nós estamos apostando muito agora. É uma porta chamada espaço conciliar, onde o hipossuficiente vai até um espaço físico, né, que pertence ao Tribunal de Justiça, onde funcionava a antiga Vara da Infância e da Juventude, ali na Asa Norte, e leva lá a sua demanda. E os mediadores e conciliadores da Defensoria Pública, todos treinados e capacitados pelo nosso pessoal, né? Porque nós fazemos, o NUPMEC, ele faz a capacitação de mediadores e conciliadores, todos capacitados tentam essa conciliação e mediação. Se for possível, já imediatamente, caso seja necessária a intervenção do Ministério Público, os termos daquele acordo já são levados ao Ministério Público para manifestação e o juiz já homologa em seguida. Então bem rápido. Bem né? rápido. Um termo de cooperação que nós fizemos para otimizar a feitura de conciliações e mediações. Veja, nós invertemos a ordem, trazendo mais rapidez. Então o indivíduo vai até a Defensoria Pública com uma certa demanda. O caminho natural, o que era tomado antes, qual era? A Defensoria Pública ingressava com uma ação no judiciário. Isso. Agora Quando eu não. estagiei era assim. Não. Mudou então. Mudou. Agora a Defensoria Pública, com seus conciliadores e mediadores, claro, todos coordenados pelo defensor público, já realizam presencialmente ou online, né? Essa mediação, essa sessão, essa audiência de mediação e conciliação, para tentar resolver o conflito antes de ingressar no Poder Judiciário. Que legal, muito bom. O caminho se inverteu, eles não ajuizam desde logo. E mais, para conferir rapidez, esse termo de cooperação permite que essa demanda, esse acordo já entabulado ali, né, pelos defensores ou pelos conciliadores e mediadores da Defensoria Pública, que esse termo de acordo já seja imediatamente levado ao Ministério Público. Então já tem os promotores que atuam especificamente nessa área para conferir mais celeridade. Não é um promotor qualquer, aqueles promotores que já estão habituados com o tema, né? Um grupo de promotores. Em todas as áreas, né, doutor? Todas as áreas, sim. E aí nós já temos os juízes do NUVMEC, né? Os nossos juízes do NUVMEC, todos com dedicação exclusiva, que vão homologar esses acordos, se for o caso de homologá-los, evidentemente, né? Se tiver conforme a lei. Veja, isso é um ganho muito grande. Por quê? Porque nós resolvemos uma série de conflitos, às vezes são resolvidos vários conflitos que estão latentes e o interessado sequer sabia o que ia expulcar ou que aquele conflito sequer havia estourado, digamos assim, né? E eles já são resolvidos vários conflitos de uma vez só, rapidamente, sem custo, e invertendo aquela lógica que era desde logo a Defensoria Pública recorrer ao Judiciário, ingressando com uma ação específica para atender o jurisdicionado. Isso. Estamos apostando muito nisso, né? Estamos também apostando nos mutirões pré-processuais, principalmente com as empresas. Então, as empresas separam certa quantidade de demandas. Por exemplo, determinada empresa tem vários devedores. Aí a empresa tem que ir no tribunal, fazer um termo. Nós fazemos todo um preparativo, evidentemente, há conversas com a empresa.
Nós preparamos os prepostos, nós conversamos antes, a empresa separa uma série de demandas, né? E ao invés de ajuizar ações para eventualmente cobrar valores, por exemplo, nós podemos fazer mutirões pré-processuais que atendem, inclusive, e muitas vezes, até mais ao consumidor, porque ele consegue realizar acordos pré-processuais muitas vezes extremamente vantajosos. Porque a empresa já disse, olha, estou disposta a negociar, olha aqui, eu tenho esses conflitos e aqui o meu âmbito, né, meu interesse de conciliar é muito grande. O que eu posso fazer aqui em termos de conciliação e mediação é muita coisa, né? Então, isso facilita a feitura de acordos. Então, nós estamos apostando então muito nessa seara pré-processual como forma de desafogar o Poder Judiciário. Seja pelo espaço conciliar, seja pelo canal conciliar, seja pelos mutirões pré-processuais. Todos, repito, feitos no âmbito dos Nuvimex, dos Sejuscs. Muito bom. Eu tenho uma experiência boa também com a participação dos advogados nessa fase pré-processual, né? Então, eu já atuei aí com mais de 1.200 advogados e o que é legal, todos eles querem fazer acordo antes. Então, assim, 80% de acordo feito antes, na fase pré-processual. Então, é uma coisa que a gente vê assim, que as pessoas também não querem ficar brigando, elas querem resolver, de fato, aquele problema, né, doutor? Sim. Agora, foi bom tocar nesse ponto. O que eu vejo é que falta, quando a gente estava falando lá no início sobre ser necessário fomentar essa cultura da conciliação e mediação, eu volto a um ponto para mim muito importante. As grandes empresas, elas têm que ter um serviço de atendimento ao consumidor mais célere, mais facilitado, porque muitas vezes, mesmo que depois isso se resolva pré-processualmente ou através de uma mediação, conciliação, muitas vezes sequer é necessário uma sessão de mediação e conciliação, porque o consumidor só quer uma explicação plausível, só quer que a empresa, saber que a empresa está dando importância para aquele problema que ele tem na relação com a empresa, né? Agora, quando ele é atendido, tem um atendimento maquinal, né? Onde é aquele atendimento só pro forma, aquele serviço de atendimento ao consumidor que passa, né? Aqueles isso, robôs lá. ou que passa de um atendente para outro, de uma sessão para outra, diz que 3, diz que 4, diz que 5, evidentemente. Aí tem a espiral do conflito que a gente fala, né? Aquele conflito vai ficando só maior, que a pessoa vai ficando chateada, com raiva, estressada. Muito. Isso, quando o consumidor se considera desprestigiado, aí parece que isso acende aquela fagulha da litigância, né? Ou estimula a litigância. Então, as empresas, repito, precisam apostar sim na conciliação e mediação, essa judicial, ou às vezes judicial, mas também precisam apostar nesse momento anterior até. Antes de um processo, de um pré-processo. Exatamente assim, né? É o momento inicial, aquele contato inicial com o consumidor, né? E eu, como consumidor, às vezes me sinto assim. Você tem que resolver eventualmente um problema com uma grande empresa e você só tem aquele atendimento via telefone ou via chat, mas que não há verdadeiramente uma explicação para aquela sua demanda, não há um atendimento personalizado em relação à sua demanda. É isso que eu quero dizer. Não há um trato adequado, né? Isso estimula, fomenta o conflito. Exatamente. Inclusive a imagem da empresa, né? Muito. Aquela empresa que hoje atua ali no início da demanda, já tendo uma conversa, um diálogo com o seu consumidor, a imagem dela é muito melhor. Muito melhor. Aquele cliente volta a comprar dela, né? Então é importante mesmo que as empresas tenham essa conscientização. De tanto resolver o processo quando ele já está em andamento, né? Fazer uma análise daquele processo, Sim. como antes dele surgir dentro da própria empresa, né? Antes que o conflito aumente. Aumente, exato.
Doutor, e o senhor que está à frente ali do NUPEMEC, tem alguns desafios específicos que hoje o NUPEMEC enfrenta? O nosso desafio é equacionar a nossa força de trabalho. Ou o nosso desafio maior é porque a estrutura é limitada. Embora nós tenhamos... O tribunal tem nos apoiado muito, a administração do tribunal, a atual presidência. As administrações, de modo geral, do tribunal, elas têm investido muito na conciliação e mediação. Isso há de ser reconhecido. Mas a estrutura do judiciário, evidentemente, ela é limitada. Né? É uma estrutura cara. Caríssimo. Em termos de Brasil, cada servidor do judiciário custa muito. Né? Então, há uma possibilidade limitada de se aumentar essa estrutura. E essa estrutura geral do tribunal, evidentemente, ela não é toda voltada para mediação e conciliação, e nem poderia ser. Então, parte da estrutura do tribunal é voltada para mediação e conciliação. E essa estrutura, como eu disse, é limitada. Então, dentro dessas limitações de estrutura, o nosso maior desafio é potencializar, aproveitar melhor a estrutura para realizar mais e mais e mais mediações e conciliações para resolver os conflitos. Ou encontrar métodos novos, né? Meios novos através da conciliação e mediação para a resolução de conflitos. Então, a gente pode falar, por exemplo, nas chamadas audiências assíncronas, que é uma tendência para o futuro, que ainda está implementado, a ser implementado, nós estamos em implementação. Para quê? Para potencializar essa estrutura, porque vai haver um momento que não será mais possível aumentar a estrutura do Poder Judiciário. Né? Então, nós temos que potencializar. E o nosso segundo grande desafio é levar ainda mais essa cultura da mediação e conciliação para que ela seja conhecida pelo público em geral, para que ele possa se aproveitar melhor, né, dos benefícios da mediação e conciliação e até internamente, mostrando para o tribunal, para o juiz, para os servidores, o quão é importante ou o quanto é importante essa cultura da mediação e conciliação. Como eu disse, eu mesmo sou um juiz que está há tanto tempo no tribunal e não conhecia convenientemente ou profundamente a conciliação e a mediação. Então ainda falta uma divulgação maior, até internamente. Evidentemente que qualquer juiz sabe o que é uma conciliação, mediação, como funciona a estrutura, mas talvez não tenha um conhecimento aprofundado dos resultados possíveis, das variações em torno dessas audiências, enfim, da evolução que está ocorrendo nesse campo, né? É uma verdadeira revolução. Sim, eu fiquei mais apaixonada ainda pela mediação, viu? Ouvindo o doutor, sabendo de tanta movimentação que tem lá dentro do tribunal. Eu, de fato, né, como eu estou aqui na iniciativa privada, não acompanhei muito essa evolução nos tribunais e fico muito feliz com esse resultado. Então, hoje, doutor, se a população, né, se o público hoje, nosso público, precisar resolver um problema, né, um conflito, ele tem ali o espaço que ainda está sendo o espaço mediar. O espaço conciliar. Canal, né? O espaço conciliar ele é para o hipossuficiente. Tá. Mas ele tem o canal conciliar. Canal conciliar. Que lá tem um formulário que ele vai evidentemente expor a sua demanda, no qual ele vai expor a sua demanda. Esses são portas das quais ele pode se valer diretamente, né? Mas evidentemente a partir ele pode se beneficiar do que o tribunal tem proposto em termos de mediação e conciliação pré-processualmente, por exemplo, nos mutirões. Ele está, de uma maneira ou de outra, quando a empresa se propõe a solucionar o conflito e fala, olha, chame o consumidor aqui que nós estamos dispostos a conciliar, fazer uma conciliação, nós chamamos o cidadão jurisdicionado e ele vai se beneficiar. Mesmo quando ele ingressa com uma ação, né, num juizado especial sem
estar acompanhado de um advogado, dado o valor da causa, ou mesmo com um advogado, ele também vai se valer dessa estrutura do Poder Judiciário. Afinal, se nós estamos fomentando a mediação e a conciliação, e se nós conseguirmos fazer isso, ele vai ter rapidez na solução do conflito dele. Então, eu acho que isso beneficia todo e qualquer jurisdicionado. Perfeito. Eu pelo menos em diria tese. ainda, né? Se o nosso consumidor aí, nosso cidadão tiver um problema, primeiro ele tente resolver diretamente na empresa. Sim. Né? Não conseguindo, aí o tribunal tem os meios, o canal conciliar, né? Que pode aí ajudá-los a resolver o problema de fato, né? Muito bom, gostei muito de escutá-lo, viu, doutor? Vi que o senhor, aí, apesar de ter iniciado na mediação não há muito tempo, né, como o senhor falou, 27 anos de magistratura, mas o senhor é bastante engajado, né, na questão da mediação. O senhor acredita que os juízes podem desempenhar um papel mais ativo na promoção e incentivo do uso da mediação? Sem dúvida nenhuma. Isso é uma tendência, né? É uma tendência porque cada vez mais nós falamos da massa de ações que chegam ao judiciário a cada ano. E ano a ano, grande parte desses conflitos que chegam ao Poder Judiciário são resolvidos pela mediação e conciliação. Há um contínuo, né, aumento dos índices de conciliação e mediação. Então, quanto mais isso ocorrer, quanto mais os índices indicarem que isso é uma solução rápida e eficaz, e quanto mais os próprios juízes entenderem que isso é um meio do qual ele pode se valer para resolver, para atender melhor o jurisdicionado e para desafogar aquela quantidade de processos que ele tem para julgar, e muitos deles eles chegarão ao fim, ele vai ter que dizer o direito, né? Proferir uma sentença não homologatória, maior vai ser o engajamento dos juízes. Então, essa nossa estrutura da segunda vice-presidência, em 2023, essa estrutura da qual eu falei, do NUPMEC, ela foi responsável por 34% da sentença, do total de sentenças homologatórias do tribunal. É muita coisa. E o tribunal produziu, isso não só a segunda vice-presidência, porque há conciliações e mediações também nas varas, quase 47 mil sentenças homologatórias no ano de 2023. Então, evidentemente, essa tendência, ela por si só, ela tem uma força tão grande, é uma avalanche, que naturalmente ela vai engajar mais e mais e mais juízes. Isso é uma tendência irreversível. Muito bom. E a gente vê, então, que a gente está num caminho aí de mudança de cultura de todo mundo, né? Tanto do cidadão como dos juízes, fomentando também a utilização da conciliação. Doutor, o papo tá tão bom. Eu poderia ficar aqui ouvindo o senhor até mais tarde, mas nosso programa está chegando ao fim. A gente gostaria de agradecer a sua presença. Foi um bate-papo muito agradável, aprendi muita coisa só agradecer mesmo essa oportunidade do senhor estar aqui no nosso primeiro Pode Mediar. Então, para a gente é muito importante ter um juiz aqui falando para as pessoas, né, para conciliar, para buscar essa solução antes até mesmo do processo. Então, te agradecer de coração por o senhor estar aqui no nosso Pode Mediar. E gostaria de saber se o senhor quer falar mais alguma coisa, finalizar com alguma fala. Doutora Miriam, foi um grande prazer aqui participar desse primeiro Pode Mediar. Inclusive, isso é de extrema relevância, a participação em eventos como esse, porque eles ajudam nesse trabalho de informar o público, né? Isso é importante para a iniciativa privada, é importante para o jurisdicionado em geral, é importante para o tribunal. Eu queria só enfatizar, assim, como palavra final, a importância
nos próximos anos da mediação, da conciliação, né, na seara criminal. Né? Para que nós possamos, para que o juiz possa se concentrar nos conflitos penais mais graves, é necessário que nós aumentemos o campo de incidência das conciliações, mediações na seara penal, com uma mudança legislativa e mudança estrutural dentro dos próprios tribunais. Agora mesmo eu pretendo fazer uma viagem para conhecer algumas iniciativas ainda algumas iniciativas muito rudimentares que estão sendo feitas em outros tribunais, para ver o que a gente pode trazer para o nosso tribunal e para o jurisdicionado aqui do Distrito Federal. Eu agradeço imensamente, foi um imenso prazer, foi muito divertida essa nossa conversa. Foi ótimo, e eu gostaria que o senhor voltasse em outro momento para falar dessa experiência aí da área criminal da mediação. É só me chamar que eu estou aqui. Que bom, então. Tá bom? Obrigada, doutor. Então, se você gostou do nosso podcast, não perca o nosso próximo podcast. Siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal e até o próximo Pode Mediar. Ai, que coisa boa! Ai, obrigada.